o ciclo da engenharia geotécnica, que a gente vai falar a miúde oportunamente, e que são 6 passos, 6 fases, e sempre vai haver uma confusãozinha, porque estão 7 capítulos, mas o ciclo é 6. E vocês vão entender por que o Espírito Santo me guiou ao longo desses anos para ter isso. Nesse slide a gente mostra essa evolução, que eu chamo mais espiritual do que racional. Então, o capítulo 1, nós vamos sempre falar do conhecimento trino, como nós vamos ver em seguida. O capítulo 2, nós sempre vamos focar a história do problema que está ligado ao erro. O problema é um erro que alguém cometeu e vira um problema para nós não errarmos igual, né? Assim como a Bíblia fala em pecado. Ela fala o que é pecado para que a gente tenha conhecimento do pecado para não pecar, né? Então, existe uma correlação que eu sempre faço do plano horizontal com o vertical. O capítulo 3 é chamado de coleta de dados, né? E a ideia da coleta de dados é, para aquele objetivo específico do curso, a gente coletar informações para atender aquele objetivo específico do curso. Tá? No item 4 do ciclo de qualidade, a análise de dados é saber, escuta, essa coleta de dados, ela é suficiente, ela é necessária, ou falta melhorar a coleta de dados, falta buscar mais informações para a gente, então, vir a ministrar aquele objetivo específico do curso. O 5 é a aplicação, é o resultado, é o projeto, enfim, executar aquela ação. E essas palavras que a gente usa muito, às vezes é bom ir lá no Google e ver um pouquinho mais o significado dela, como no caso projeto. Vamos lá ver e vocês vão compreender um pouco melhor. A gente fala projeto e acaba pensando, a engenharia hoje fala projeto, imagina um desenho, projeto é muito mais do que um desenho. E o 6 está ligado à avaliação de desempenho. Ou seja, antigamente a engenharia fazia um desenho para fazer uma obra e pronto, está feita, esquece dela. A sociedade vem aprendendo, né, que não, uma obra de engenharia é uma coisa viva. Aparentemente é inerte, mas não é, ela é viva. O ferro pode, da construção civil, ele pode ser atacado, ele pode corroer, o concreto pode se danificar, né? E o solo também, né? Então, eu preciso avaliar o desempenho. A engenharia, e eu estou falando, eu como engenheiro, quando saí da escola, tinha uma visão que fez uma obra de engenharia, ela estava ali, era eterna. Então, ao longo desses meus 40 anos, um pouco mais, eu vi que a sociedade toda viu que não é assim. E aí aparece a avaliação de desempenho, né? Mas essas 6 são a visão do homem, né? Se você pensar no plano vertical, aí que vem o capítulo 1, e agora eu pus 1, 2, 3, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são as fases do ciclo de produção da engenharia geotécnica, e agora vem os capítulos. Capítulo 1, nós vamos ver em seguida, ele fala, então, do conhecimento trino, que eu reputo o mais importante. Depois vem o capítulo 2, e aí eu posso replicar aqui, né, porque eu já expliquei cada um deles. E aí eu posso dizer para vocês que o capítulo 1, por isso que ele é o mais importante, ele que permeia e alimenta espiritualmente o conhecimento trino para os demais. Tanto agora, quando eu falo, quando vocês me ouvindo e quando amanhã vocês vivenciando na prática. Então, por que de repente os senhores não têm dúvida do que eu falei? Por uma coisa que eu prego toda hora, falando, não seja hipócrita. Então, por favor, quando vocês estão ouvindo, quer seja aqui, e quer seja em qualquer reunião, familiar ou não seja hipócritas. Se alguém está falando e você não entendeu, você tem que falar na hora, não entendi. Você podia repetir o que você falou? Eu não ouvi direito. Você podia explicar? Também nós podemos usar o seguinte argumento, olha, eu vou repetir o que você falou e ver se é isso mesmo o que você quis dizer. Ou seja, são argumentos de diálogo, de relacionamento, extremamente importante
para você entender o que é ensaio de granulometria, limites de liquidez, o que significa isso e daí, o que eu faço com isso. Porque senão você vai ser um computador humano que fica fazendo as coisas sem saber os porquês, porque você não pergunta, você imagina que sirva para aquilo, mas você não tira a dúvida se é só aquilo, e aí você está se limitando, virando um hipócrita de uma carteirinha invisível, que na verdade é a entrada do inimigo de Deus na vossa mente. Acredite, porque isso está na Bíblia. Eu só simplesmente estou permeando a espiritualidade com o plano vertical com o plano horizontal, porque afinal o ser humano ele anda no espaço, ele não anda num plano ou no outro, ele anda no espaço. E infelizmente o espaço que o ser humano está andando é só no espaço do plano vertical. E o que eu estou ministrando e testificando na minha vida é para que a gente possa andar no espaço mesmo, e não só no espaço de um plano vertical, horizontal.